Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina Trabalho de Conclusão de Curso 1. E a aula de hoje, né, é sobre o resumo científico, ou seja, aquele resumo que geralmente vem antes de um início de um trabalho científico, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar o conceito do resumo científico e quais são as informações que devem constar no texto de um resumo científico, tá? E por que a gente vai ver isso, né? Porque geralmente a maior parte das pessoas, quando vão elaborar um resumo científico, saem colocando diversas informações, né? Diversos textos, né? Dentro do resumo científico e muitas vezes acabam esquecendo daquilo que é essencial dentro da estrutura de um resumo científico. Então, hoje, nós vamos trabalhar quais são as informações que devem constar dentro de um resumo científico, tá certo? Então, antes de tudo, eu vou começar dizendo que o texto do resumo científico ele vai ficar logo abaixo do nome de vocês. O que eu estou querendo dizer? Como o trabalho de vocês é um artigo científico, então como é a estrutura do artigo científico? Lá no topo da página vem o título do artigo, logo abaixo do título a gente dá um enter e logo abaixo vem o quê? O nome de vocês alinhado à direita. Depois a gente dá mais um enter e logo abaixo vem o texto do resumo científico, tá certo? Depois do texto do resumo científico a gente dá dois enters e logo embaixo vem o quê? O tópico introdução, tá certo? Então, o texto do resumo científico, tá? Ele não vai ter espaçamento de um e-mail, então ele vai ser com espaçamento simples. Outro ponto que eu gostaria de abordar logo de início é que o texto do resumo científico ele vai ter a mesma fonte, ou seja, se você no seu artigo você está utilizando a fonte Times, o seu resumo também vai ser com a fonte Times. Se você está utilizando a fonte Arial, o seu resumo também vai ter a fonte Arial, tá? As demais partes do artigo, tá certo? Vão ser com o espaçamento de um e-mail, mas o texto do resumo científico, tá? E as referências bibliográficas, aquelas que ficam lá no final do artigo, eles não têm um espaçamento de um e-mail, ou seja, ficam com um espaçamento simples. Então, quando você terminar de elaborar o seu resumo científico, você vai selecionar o texto do resumo científico, vai lá em parágrafo, tá certo? E vai colocar ele com espaçamento simples, tá certo? Segundo ponto que eu gostaria de abordar sobre o resumo, tá? O texto do resumo ele deve conter entre 100 palavras até 250 palavras. Esse texto do resumo ele fica em parágrafo corrido, ou seja, ele não tem parágrafo, vai ser em parágrafo único. Você coloca resumo, dois pontos. Esse resumo que você coloca é todo maiúsculo. Quando você coloca o nome resumo, todo maiúsculo, dois pontos, aí você começa a fazer o texto do resumo científico, tá? Então, ele não vai ter parágrafo, vai ser corrido, tá certo? Logo depois, quando você terminar o texto do resumo, você dá um enter e coloca embaixo palavras-chave, dois pontos, tá? Eu vou enviar um modelo do resumo científico ainda hoje, tá? Para o grupo e para a sala do Google, tá certo? Então você coloca palavras-chave, dois pontos, e o que é que você vai fazer? Você vai colocar 4 palavras-chave, tá certo? Que resumam a ideia central do tema do seu artigo, tá certo? Você coloca 4 palavrinhas-chave, elas separadas por ponto e vírgula, tá certo? Então vamos lá. Então, o que é um resumo científico? Um resumo científico é um texto que tem o objetivo de sintetizar as principais informações que estarão presentes no texto do seu trabalho. Tá certo? Então, é um resumo extremamente sintético, ou seja, você não vai precisar escrever muito, tá certo? Porque você vai usar frases bem curtas, bem resumidas, para dizer aquilo que é essencial.
Então, qual é a finalidade? Qual é a segunda finalidade de um resumo científico? É atrair a atenção do seu leitor. Por quê? Quando a gente acessa um artigo científico que está publicado numa revista, então a gente parte da leitura inicial do resumo. Então, a gente começa lendo as informações que estão presentes no resumo e é aquilo que eu estou buscando? Se é aquilo que eu estou buscando em um texto, então eu parto para a leitura do texto completo. Então, o resumo tem essa dupla finalidade. De um lado, sintetizar as principais informações que estarão presentes no seu trabalho e, de outro lado, chamar e atrair a atenção do leitor para que eles façam a leitura do seu trabalho completo. Então, quais são as informações e quais são as principais partes que devem constar em um resumo? Tá certo? Então, o resumo ele é composto por algumas partes. Ó. Primeira parte, a apresentação do tema. Então, a gente começa a fazer o resumo científico através da apresentação do tema. Segundo ponto de um resumo, objetivo geral. Terceiro ponto, objetivo específico. Quarto ponto, metodologia. Quinto ponto, resultados. E sexto ponto, considerações finais. Então, o resumo científico ele segue essa estrutura. Então, vocês terão que colocar frases bem resumidas que expliquem esses 5 elementos. Tá certo? No caso do trabalho de vocês, que estão no 8º período, o resumo de vocês ele só vai até o tópico metodologia. Por quê? O trabalho de vocês ainda não contém resultados ou considerações finais, que é o que vocês vão fazer no próximo semestre. Tá? Então, no final do próximo semestre, vocês vão acrescentar no resumo de vocês essas informações do resultado e das considerações finais. Mas nesse semestre, o trabalho de vocês só tem até metodologia. Então, o trabalho de vocês, o resumo científico de vocês terão 4 elementos, tá? Apresentação do tema, tá certo? Objetivo geral, objetivo específico e metodologia. Então, vocês terão que construir um resumo científico de no mínimo 100 páginas, 100 páginas, desculpa, 100 palavras até 250 palavras, contendo esses 4 elementos. A apresentação do tema, objetivo geral, objetivos específicos e metodologia. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui na primeira página, eu coloquei o conceito, tá? Na primeira página do material da aula de hoje, eu coloquei o conceito do gênero resumo e coloquei qual é a sequência, né? Essa que eu acabei de falar para vocês. Tá certo? Então, ó, lá no finalzinho da primeira página tem assim um tópico, ó, apresentação do tema, tá? Lembram que quando vocês construíram a introdução do tema, a introdução do TCC de vocês, vocês construíram um primeiro parágrafo apresentando o tema? Pronto, aquele primeiro parágrafo, tá certo? Aquele primeiro parágrafo que vocês fizeram na introdução de vocês, apresentando o tema e o objeto de pesquisa. Aquele parágrafo ali é o primeiro parágrafo do seu resumo, tá certo? Então, como vocês farão? Vocês vão, tá certo? Pegar esse primeiro parágrafo, tá? Da introdução de vocês e vão colocar no resumo. Porque é nesse parágrafo aí que vocês estão dizendo, tá certo? Qual é o tema e o que é que você vai tratar a respeito do seu tema. Tá certo? Aí eu coloquei aqui, ó. A apresentação do tema, ela pode ser feita de 2 formas, ou direta, tá certo? Ou de forma indireta. A forma direta é quando eu sou explícito e digo, este trabalho discute, aborda, este trabalho discorre, este trabalho argumenta sobre, tá certo? E eu já começo dizendo, tá? Da forma indireta, perdão, eu até coloquei aqui, ó, no final da primeira página.
Este trabalho trata, argumenta, discorre sobre a atuação da Polícia Militar, mais especificamente sobre a questão da eficácia e da ineficácia dessa instituição no combate à criminalidade. Esse daí é a abertura de um resumo de forma direta, tá certo? No início da segunda página, aí eu coloco 2 exemplos, tá? Que é de forma indireta. A forma indireta é quando eu faço uma afirmação sobre o tema, mas nessa afirmação eu estou dizendo qual é o meu tema. Aí eu coloquei 2 exemplos, ó. Nos últimos anos, a atuação da Polícia Militar tem sido bastante discutida, tornou-se objeto de inúmeras discussões, de vários estudos, tornou-se pauta de inúmeras pesquisas. Com essa fala, eu estou dizendo que o meu texto, o meu trabalho, vai falar a respeito da atuação da Polícia Militar. Entre as diferentes questões, este estudo trata, discute, discorre sobre a eficácia e a ineficácia dessa instituição no combate à criminalidade. Pronto, esse exemplo aí, gente, é um exemplo de abertura de resumo científico de forma indireta. É quando eu começo através de uma afirmação, tá? Então, não vai ser necessário vocês fazerem uma outra abertura. Então, o que é que vocês vão fazer? Ó? Logo abaixo do nome de vocês vão dar um Enter, tá certo? Vocês vão colocar o nome resumo, tudo maiúsculo, 2 pontos. Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o primeiro parágrafo da introdução de vocês. Esse primeiro parágrafo da introdução de vocês vão copiar e vão colar no início do resumo, tá certo? Quando vocês fizerem isso, já está pronto o primeiro tópico do resumo, que é a apresentação do tema. Segundo tópico é vocês dizerem qual é o objetivo geral e qual é o objetivo específico. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão lá na introdução de vocês, quase no finalzinho da introdução, né? E vocês vão copiar o objetivo geral e os objetivos específicos. Vocês vão copiar o objetivo geral e o objetivo específico e vão levar lá para o texto do resumo. E vão colar no texto do resumo, tá certo? Por que vocês vão fazer isso? Porque o objetivo não é necessário vocês fazerem um outro objetivo geral e um outro objetivo específico. Na verdade, o objetivo geral e específico do resumo tem que ser idêntico aos que estão na introdução. Então, você vai copiar o texto do resumo. Vocês vão copiar o parágrafo do objetivo geral e o parágrafo do objetivo específico e vão levar lá para o resumo. Tá certo? E vocês vão juntar. Tá certo? Percebam que vai ser tudo junto. Tá certo? Depois que vocês fizerem isso, o que é que você vai fazer? Vocês vão dizer qual é a metodologia. Ou seja, logo depois do objetivo específico, você vai colocar um ponto e você vai dizer qual a abordagem de pesquisa, se é qualitativa ou quantitativa. Vão dizer também o objetivo específico, vão dizer a natureza da pesquisa. É pesquisa bibliográfica? É pesquisa documental? E vão dizer quais são os procedimentos metodológicos. Ou seja, no último tópico do seu resumo, tá certo? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dizer, este trabalho está alicerçado, este trabalho está pautado, este trabalho está fundamentado na abordagem qualitativa ou quantitativa, vírgula, bem como, assim como, está fundamentado, sustentado, alicerçado, pautado na natureza de pesquisa. Aí você vai dizer se é pesquisa bibliográfica ou pesquisa documental ou pesquisa de campo. Ponto. Aí logo em seguida você vai dizer para realizar esses objetivos, vírgula, utilizaremos como procedimentos metodológicos. Aí vocês vão dizer, lembram daquela listagem que eu coloquei na semana passada lá no grupo e também na sala do Google? Lá tem dizendo quais são os procedimentos metodológicos que vocês vão utilizar. Aí vocês vão especificar também no texto do resumo.
Tá certo? Então percebam que o texto do resumo de vocês, tá? Vai ser bem curtinho, tá certo? Porque só vão ter 4 tópicos. A apresentação do tema, objetivo geral, objetivo específico, e a metodologia, tá? Então vamos lá. Na página 3, tá certo? Eu coloquei 2 exemplos de resumo. Como vocês vão fazer, tá certo? Aí percebam, ó. Aí eu coloquei, ó. Modelo de abertura com forma direta. Este trabalho trata da atuação da Polícia Militar, mais especificamente sobre a questão da eficácia e da ineficácia dessa instituição do combate à criminalidade. Isso daí é a apresentação do tema. Logo em seguida, você parte para o objetivo geral específico. Este trabalho tem por objetivo geral refletir sobre a atuação da Polícia Militar no combate à criminalidade. Objetivo geral. Como objetivos específicos pretende-se? Aí logo vem em seguida vem um objetivo específico. E por fim vem o tópico da metodologia, tá? Este trabalho está pautado na abordagem qualitativa. Além disso, ele está alicerçado na pesquisa bibliográfica. Como procedimento metodológico foi utilizada a revisão de literatura. Tá certo? Então, verifiquem esses 2 modelos de resumos que eu coloquei. Tá certo? Nesse resumo aqui, nesses 2 modelos que eu coloquei na página 3, tá certo? Ele vem com esses tópicos em negrito. A apresentação do tema, objetivo geral, objetivos específicos. Mas no texto de vocês não vai precisar constar isso. Essas informações aparecem dentro da estrutura do resumo. Tá certo? Bem, pessoal, eu fui bem sucinto nessa aula. Eu tentei ser o mais objetivo possível. Espero que dê para vocês conseguirem entender, tá certo? Como elaborar e quais são as informações que constam na estrutura de um texto de um resumo científico. Qualquer dúvida, tá certo? Entre em contato comigo, tá certo? Boa noite a todos.